Um piloto apertou o telefone com força, falando de maneira ríspida e irritada. Tem um rapaz negro causando bagunça na sala dos pilotos. Venham aqui agora mesmo. Ela se virou bruscamente para encarar o jovem, gritando: Saia imediatamente! Essa área não é para você. A capitã Renata Souza fitava intensamente Lucas Carvalho, o rapaz de 16 anos que brincava nervosamente com o crachá de visitante. Estou só esperando pelo meu orientador, explicou ele timidamente. Disseram que eu podia ficar aqui. Renata o interrompeu de forma seca, imediatamente acionando a rádio. Segurança, dirijam-se à sala dos pilotos agora. Temos um intruso não autorizado. Lucas ficou congelado, o medo invadindo seu coração. Ele estava apenas assistindo televisão, aguardando quando tudo aconteceu. Será que esperar ali era crime? O jovem estudante, de olhos brilhantes e inteligência evidente, esboçou um leve sorriso ao olhar para o crachá especial preso em seu peito. Ele havia conquistado aquele crachá depois de superar centenas de concorrentes com uma redação sincera que demonstrava sua paixão pela aviação. Desde pequeno, Lucas conseguia identificar tipos diferentes de aeronaves pelo som dos motores. Desenhava com precisão os complexos esquemas de controle dos aviões modernos e passava horas, encantado, observando os trajetos dos aviões que cruzavam o céu. Agora, naquele ambiente reservado apenas para pilotos de verdade, seu coração batia acelerado entre a excitação e a ansiedade. Sentado em sua cadeira, Lucas mantinha o olhar fixo na televisão, onde passava um documentário sobre a história da aviação comercial, totalmente alheio à agitação ao seu redor. De repente, a porta se abriu com um estrondo, tirando-o de seu devaneio. No corredor estava uma mulher de uniforme impecável, com os ombros enfeitados por 4 listras douradas brilhantes, símbolo de autoridade e experiência. Era a capitã Renata Souza, uma aviadora veterana com mais de 20 anos de serviço na Companhia Aérea Nacional. Lucas notou de imediato a mistura de surpresa e desconfiança nos olhos dela enquanto entrava na sala. Sem perder tempo, a capitã Renata caminhou em direção a Lucas, com passos firmes e gelados, como se cortassem o ar. Quem foi que te deixou entrar aqui? O que você está fazendo na sala dos pilotos? Ela perguntou com voz cortante. Lucas se levantou rapidamente, o coração disparando, tentando manter a calma enquanto dizia: Bom dia, senhora. Meu nome é Lucas Carvalho e faço parte do programa de orientação profissional da companhia aérea. Disseram para eu esperar pelo meu orientador. Renata desviou o olhar com desprezo. Programa de orientação? Aqui não é lugar para brincadeira, especialmente para alguém como você. Saia imediatamente. Suas palavras caíram como um soco, deixando Lucas atordoado. Ele levantou a mão timidamente, apontando para o crachá. Mas, senhora, eu tenho identificação e a senhora Carla Lima, do RH, me disse que eu poderia estar aqui. Antes que Lucas pudesse continuar, a capitã Renata arrancou o crachá do pescoço dele, fazendo com que a alça se rompesse com um estalo alto. Ela virou o crachá para ver melhor e com fúria exclamou: Crachá falso! Eu já imaginava. Garoto como você não tem o direito de estar em uma área tão restrita. Isso é uma séria falha de segurança. O rosto de Lucas desbotou, tomado por choque e terror diante da acusação severa. Nem teve tempo de compreender tudo quando Renata pegou a rádio novamente e friamente ordenou: necessito de segurança imediatamente na sala dos pilotos. Temos um intruso com um crachá falso. A situação é grave. O coração de Lucas apertou. Seu corpo inteiro tremia. Do lado de fora, olhares curiosos começaram a se aglomerar, cada olhar parecendo cravar agulhas em sua autoestima. O que deveria
Ser o dia mais importante de sua vida estava se transformando em um pesadelo por causa de sua cor e do preconceito arraigado de uma única adulta. O sonho pelo qual ele lutara tanto estava agora prestes a desmoronar, e seu futuro brilhante, arduamente conquistado, poderia ser destruído em um instante. Ele permaneceu imóvel, com os olhos encardidos e contendo as lágrimas com toda a força que tinha, entendendo que a tragédia estava apenas começando. O som crepitante do rádio, transmitido pela capitã Renata, perfurou o silêncio da sala de descanso, chamando imediatamente a atenção dos funcionários do aeroporto. Com cada par de olhos fixos nele, como se o julgassem de imediato, Lucas reuniu toda a sua coragem e avançou, sua voz tremendo de confusão e nervosismo. Senhora, eu não usei um crachá falso. A senhora Carla Lima, do Departamento de Recursos Humanos, me trouxe aqui pessoalmente. Estou esperando há quase 20 minutos e não fiz nada de errado. Mas a capitã Renata não deu ouvidos. Seus olhos estavam frios como gelo, totalmente indiferentes à expressão de pânico em seu rosto. Apertando o crachá como se fosse a única prova de um grave crime, ela se virou para os funcionários e demais pilotos que se reuniam, elevando sua voz para que todos escutassem. Pessoal, prestem atenção. Somos treinados para identificar e prevenir ameaças à segurança. Temos diante de nós um caso típico, um jovem com um crachá falso invadindo a área exclusiva dos pilotos, possivelmente tentando coletar informações confidenciais ou sabotar os equipamentos da companhia. Murmúrios se espalharam entre a multidão. Alguns lançavam olhares de suspeita, enquanto outros expressavam abertamente o desprezo. O sentimento de isolamento submergiu Lucas. Seu coração batia acelerado com a raiva e a impotência que a injustiça provocava. Ele olhou em volta, esperançosamente buscando a senhora Carla Lima ou alguém que pudesse confirmar sua inocência, mas ninguém se adiantou. De repente, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. 2 seguranças, com expressões sérias e determinadas, aproximaram-se rapidamente, conforme ordenado pela capitã Renata. Ela apontou diretamente para Lucas e disse com voz firme e sem hesitação: "É ele! Quero que vocês o retirem imediatamente e façam uma busca completa. Tenho certeza de que essa é uma invasão intencional de segurança." Um dos seguranças, um homem de meia idade com uma expressão severa, analisou Lucas de cima a baixo e, com um tom firme, disse: "Jovem, por favor, venha conosco. Precisamos confirmar sua identidade e esclarecer essa situação." Assustado, Lucas deu um passo para trás e sua voz, trêmula de medo, tentou ser calma enquanto dizia: "Eu realmente tinha permissão para estar aqui. Faço parte do programa de orientação da companhia aérea. Por favor, contatem a senhora Carla Lima. Eu não estou mentindo." Mas antes que pudesse continuar, a capitã Renata o interrompeu de forma impiedosa. "Não quero perder mais tempo. Você entrou em uma área restrita com um crachá falso e está dando desculpas infundadas. Isso é uma questão de segurança de voo e não pode ser tratado levianamente." Suas palavras soaram como uma sentença, e Lucas foi tomado por pânico, enquanto tudo ao seu redor parecia girar e o suor começava a escorrer em sua testa com o peso daquele pesadelo. Sem conseguir reagir de imediato, Lucas viu os 2 seguranças avançarem. Tremendo, ele retirou o telefone do bolso. Com a voz baixa e embargada, implorou: "Por favor, posso ligar para o meu pai? Ele pode explicar tudo." A capitã Renata zombou, cruzando os braços e falando num tom sarcástico: "Faça. Ligue para ele, embora eu duvide que o seu pai consiga te ajudar nessa encrenca. Tenho certeza de que seus pais, que provavelmente trabalham como zeladores aqui, serão demitidos por deixar que um rapaz cause problemas neste aeroporto." Suas palavras, frias e preconceituosas, deixaram o ambiente em silêncio. Lucas ficou
paralisado, com os olhos marejados, enquanto suas mãos tremiam ao discar o número de seu pai. Cada toque do telefone parecia ecoar a eternidade, aumentando a tensão e o desespero. Tudo o que restava para ele era esperar que seu pai chegasse a tempo para salvá-lo daquela injustiça cruel. Enquanto o telefone tocava sem parar, Lucas continuava encarando a tela, sua ansiedade crescendo a cada toque. Naquele instante, quando a realidade parecia cada vez mais sombria, uma onda de lembranças reconfortantes surgiu em sua mente. Recordações do dia em que entrou de avião pela primeira vez, aos 6 anos, quando seu pai, Carlos Oliveira, acabara de assumir um importante cargo na Agência Nacional de Aviação Civil. Naquela data especial, seu pai organizou uma visita exclusiva ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Lucas se lembrava do quão pequeno e encantado se sentia, parado sob a asa de um imenso Boeing 777, enquanto a aeronave decolava majestosamente como se fosse um pássaro de ferro. Aquele dia despertou nele um sentimento misto de admiração e um desejo profundo de conquistar os céus. A partir desse dia, Lucas nunca parou de fazer perguntas sobre aviação. Ele ficava fascinado com a forma como os enormes aviões planavam suavemente pelo céu, com os princípios da aerodinâmica e com a habilidade dos pilotos em conduzir os aviões com segurança, mesmo em condições adversas. Apesar das inúmeras responsabilidades de seu pai, que garantida a segurança dos voos em todo o Brasil, Carlos sempre reservava um tempo para sentar com Lucas e explicar cada detalhe de forma simples e compreensível. Em cada conversa, seu pai reforçava que, se ele fosse corajoso e persistente, poderia se tornar um excelente piloto. Nos meses seguintes, Lucas transformou seu quarto em uma mini exposição de modelos de aviões, desde réplicas dos primeiros biplanos até máquinas modernas, como o Boeing 787 e o Airbus A350. As paredes de seu quarto se encheram de pôsteres de aviões, esquemas de motores e informações históricas da aviação. Seu pai brincava dizendo que o quarto parecia um pequeno museu da aviação. Com muito esforço e prática em simuladores de voo, Lucas começou a transformar seu sonho de pilotar em realidade. Ele praticava manobras básicas, aprendia a decolar e pousar, e aos poucos se aventurava em situações de emergência em simulações virtuais. Sua mãe, às vezes, precisava lembrá-lo para dormir cedo, pois ele insistia em praticar até tarde. Mas Carlos, sempre silencioso e incentivador, sabia que cada minuto extra de prática o aproximava de seu sonho. Ainda assim, o caminho não foi fácil. Lucas enfrentava dúvidas e comentários maldosos, pois muitos não acreditavam que um jovem negro poderia se tornar piloto. Nessas horas, seu pai aparecia com um sorriso acolhedor, colocando a mão em seu ombro e dizendo com firmeza: Lucas, pode duvidar dos outros, mas nunca duvide de si mesmo. Você nasceu para voar e o céu estará sempre aberto para você. Essas palavras ajudavam o garoto a superar os momentos mais difíceis. Quando surgiu a oportunidade de participar de um programa de orientação para jovens talentos da companhia aérea, Lucas soube que não poderia deixar passar. Ele passou semanas preparando sua redação, escrevendo sobre sua paixão pela aviação, contando as experiências inesquecíveis com seu pai e manifestando seu desejo ardente de se tornar piloto. No dia em que o resultado foi divulgado, seu nervosismo o impediu de abrir a carta sozinho. Foi seu pai, Carlos Oliveira, quem o encorajou a abrir a mensagem. Quando Carlos sorriu e disse que Lucas havia vencido a concorrência de centenas de candidatos, o jovem não conseguiu conter as lágrimas. Aquilo não era apenas uma vitória, mas uma prova de que seu sonho, fruto de tanto esforço, era possível. Lucas,
Abraçou seu pai com força, chorando de alegria e silenciosamente agradecendo por ele sempre acreditar em seu potencial e estar ao seu lado. Jamais imaginou, porém, que o primeiro dia do tão esperado programa se transformaria num pesadelo. A desconfiança e o preconceito da capitã Renata pareciam cortar seu sonho em pedaços, como se cada palavra dita declarasse que suas aspirações seriam limitadas por sua cor e origem. Com o telefone tremendo nas mãos, Lucas lembrou-se das palavras de seu pai e prometeu a si mesmo ser forte, protegendo seu sonho com determinação. Ele sabia que a verdadeira batalha para conquistar seu futuro havia apenas começado, e mesmo nos momentos mais sombrios, acreditava que seu pai chegaria a tempo para resgatá-lo daquela injustiça. Os cálidos momentos de lembrança que o reconfortavam foram abruptamente interrompidos pelos passos firmes da equipe de segurança, que entrou na sala com uniformes cinzas e rostos sérios, como se lidassem com um verdadeiro criminoso. Lucas instintivamente deu um passo para trás, sentindo que estava sendo acusado de um erro gravíssimo que ele nem entendia. Um dos seguranças, alto e com uma expressão severa, olhou para ele e disse com voz firme: "Jovem, explique-se agora. Como você entrou nesta sala dos pilotos?" Lucas engoliu em seco, tentando controlar a respiração que se tornava cada vez mais rápida. Com os olhos arregalados de medo, ele respondeu lentamente: "Meu nome é Lucas Carvalho. Faço parte do programa de orientação da companhia aérea. A senhora Tatiana Rocha, do RH, me trouxe aqui, mas ela saiu para resolver algo urgente." O segurança escutou atentamente e então se voltou para a capitã Renata como se quisesse confirmar a história. Em vez disso, ela deu de ombros de forma sarcástica e afirmou: "Estou nesta empresa há mais de 20 anos e nunca vi um estudante entrar sem supervisão. Olhe bem, o crachá dele parece falso." Suas palavras minaram a confiança de todos, alterando o clima entre os seguranças. O segurança alto aproximou-se ainda mais, seus olhos cheios de dúvida, e exigiu: "Mostre sua identificação e diga, de onde veio esse crachá? Quem lhe entregou isso?" Lucas procurou em seu bolso e, tremendo, retirou sua carteira com o documento estudantil. Ele tentou, novamente, explicar com sinceridade: "Não estou mentindo. A senhora Carla Lima me deu esse crachá hoje de manhã com meu nome e foto. Se quiserem confirmar, podem ligar para ela. Eu realmente não tive má intenção." Contudo, sua explicação sincera foi abafada por murmúrios de dúvida entre os presentes, enquanto funcionários e pilotos trocavam olhares desconfiados, como se pudessem julgar sua veracidade apenas pelo olhar. Foi então que Lucas percebeu, dolorosamente, que estava totalmente só naquela batalha contra o preconceito. A capitã Renata, aproveitando-se da situação, falou novamente com uma expressão séria que exagerava o perigo imaginado. "Veja bem, esse é exatamente o tipo de artimanha que pessoas mal intencionadas usam para invadir áreas restritas. Não podemos nos dar ao luxo de sermos negligentes, especialmente quando a segurança do voo está em jogo. Como podemos garantir que ele não tenha planos ainda mais perigosos?" Suas acusações infundadas aumentaram a desconfiança de todos. Alguns pilotos balançaram a cabeça em desaprovação, enquanto outros discretamente tiravam seus celulares para registrar o ocorrido. Cada olhar de suspeita parecia espremer o coração de Lucas, que se esforçava para segurar as lágrimas e manter a dignidade. Logo, o segurança alto empurrou Lucas contra a parede com a voz fria e determinada, dizendo: "Precisamos retirá-lo para uma verificação completa. Se você não cooperar, consideraremos isso como resistência à autoridade." Lucas sentiu o peso daquele aviso, percebendo que, num piscar de olhos, seu sonho, que cultivava desde a infância, poderia ser destruído por um simples olhar preconceituoso. Com lágrimas quase transbordando, ele fitou o telefone, suplicando para que seu pai chegasse a tempo,
Mas a tela permaneceu em silêncio, confirmando que ele estava completamente só, preso em uma teia de desconfiança que parecia inquebrável. A sala estava imersa em desespero, enquanto Lucas procurava por algum sinal de apoio entre os presentes. Mas tudo o que via eram olhares frios, cheios de suspeita ou, pior, de indiferença. Sentiu que toda a confiança e esperança que havia construído se desfazia num instante. Com as costas encostadas na parede fria e as mãos cerradas como se quisessem segurar a última gota de dignidade, Lucas suportava cada palavra dura e cada olhar acusatório enquanto os seguranças continuavam a discursar. Ao lado dele, a capitã Renata permanecia de braços cruzados, sorrindo com satisfação, enquanto seu olhar percorria cada traço de medo no rosto de Lucas. Ela se adiantou, certificando-se de que todos ouviam sua voz. Isso é exatamente o que eu sempre digo. Nunca podemos relaxar em segurança. Ele pode parecer inofensivo, mas quem sabe o que se passa na cabeça dele? Um único descuido pode custar vidas. Suas palavras penetraram como facadas, transformando Lucas, antes cheio de sonhos, no que todos agora viam como uma ameaça. Com a voz rouca e implorando, Lucas disse: "Por favor, posso ligar para o meu pai? Eu juro que não fiz nada de errado." Ele pode confirmar. O segurança o encarou por um momento antes de concordar com a cabeça. Lucas, com as mãos trêmulas, tentou discar o número de seu pai, e cada toque do telefone fazia seu coração bater ainda mais rápido, aumentando seu desespero. Enquanto isso, a capitã Renata continuou a soltar acusações, seu tom exagerado e cauteloso, projetado para semear ainda mais desconfiança. Nós somos treinados para essas situações. Pessoas com intenções ocultas sempre tentam disfarçar seus verdadeiros motivos com explicações lógicas. Já vi situações semelhantes ao longo de 20 anos e o comportamento dele é, sem dúvida, suspeito. Conforme os murmúrios cresciam e todos os olhares se voltavam para Lucas com mais desconfiança, não demorou para que ele deixasse de ser visto como um simples adolescente inocente e passasse a ser considerado uma verdadeira ameaça. Lucas sabia muito bem que, num único instante, ser classificado como um risco à segurança dos voos poderia fechar para sempre a porta de seu sonho de ser piloto. Sua reputação, bolsas de estudo e oportunidades profissionais poderiam se esvair por conta de um preconceito cruel. Finalmente, o telefone parou de tocar e Lucas ouviu a voz familiar de seu pai. "Lucas, o que está acontecendo?" Mas essa voz só fez aumentar sua angústia. Com a emoção transbordando, ele gritou: "Pai, estou no aeroporto e estão dizendo que eu invadi a sala dos pilotos. Ninguém está acreditando em mim. Eu não sei o que fazer." Um silêncio pesado se instalou do outro lado da linha. E por um breve momento, Lucas sentiu como se seu coração parasse. Depois de uma pausa, seu pai, Carlos Oliveira, respondeu, com uma voz calma e firme: "Lucas, fique calmo. Estou a caminho. Não saia do seu lugar. Eu mesmo vou resolver isso." Aquela breve declaração fez com que ele explodisse em lágrimas, misturando alívio com medo. A capitã Renata, com um sorriso sarcástico, comentou em voz alta: "Então você precisou ligar para o seu pai. Já devia ter sabido seu lugar desde o começo." O insulto doeu, mas Lucas não conseguia fazer mais do que ficar em silêncio, aguardando desesperadamente a chegada de seu pai, enquanto seu sonho parecia pender à beira do abismo, salvo somente pela intervenção do pai. Mesmo com o mau humor de Renata, os sussurros de desprezo e os olhares de julgamento se intensificavam. Aproveitando-se da vulnerabilidade de Lucas, ela se adiantou no meio da sala com postura autoritária, como se estivesse presidindo um julgamento. Seus olhos varreram o ambiente antes de se fixarem com frieza em Lucas, e ela elevou a voz para que todos ouvissem. "Espero que todos entendam a gravidade desta situação. Isso não é apenas um mal-entendido.
Não só ele invadiu uma área restrita, mas pode estar agindo como um espião industrial, tentando furtar informações sigilosas da nossa empresa. Um silêncio atordoante tomou conta da sala e o coração de Lucas disparou com incredulidade. A ideia de ser acusado de espionagem apenas por estar na sala era absurda, mas os murmúrios continuavam e cada olhar de julgamento parecia triturar sua dignidade. Renata, com tom repleto de sarcasmo e amargura, continuou. Ele até ligou para os pais. Aposto que eles são apenas funcionários de limpeza, usando o filho para invadir áreas restritas. Quem sabe quais são as verdadeiras intenções deles? Risos e olhares zombeteiros começaram a se espalhar entre os presentes. Lucas sentiu seu mundo desmoronar, seu corpo tremendo de tanta raiva e vergonha enquanto cerrava os punhos, fazendo com que as unhas se cravassem em sua pele, tentando segurar as lágrimas que ameaçavam cair. Durante toda a sua vida, Lucas se orgulhou do pai, Carlos Oliveira, um homem íntegro que dedicou sua carreira a garantir a segurança e o progresso da aviação no Brasil. Ele via seu pai trabalhando até altas horas em crises de segurança e admirava sua coragem diante das adversidades. Agora, ao presenciar o desrespeito de Renata, seu amado pai era desonrado publicamente e isso quase o quebrou. Mas ele permaneceu firme, encarando a capitã com uma determinação que misturava dor e resistência. Ele sabia que, neste momento, qualquer sinal de fraqueza poderia ser usado contra ele. Renata, ao perceber a firmeza no olhar de Lucas, não recuou. Ao contrário, intensificou seus ataques verbais. Pense bem, se não tivéssemos pego esse garoto hoje, a segurança de centenas de passageiros poderia ter sido comprometida por uma simples negligência. Alguns presentes assentiram com a cabeça em concordância, enquanto outros gravavam a dita cena com seus celulares. Com a voz trêmula, mas decidida, Lucas falou: Senhora, eu não sou espião e meus pais não trabalham como zeladores aqui. Por favor, não os desmereça. Mas sua súplica apenas alimentou ainda mais o desprezo de Renata. Eu não estou insultando ninguém, respondeu ela com frieza. Apenas expondo uma possibilidade real. A verdade, às vezes, é difícil de aceitar, não é? Quase incapaz de se manter de pé devido à indignação e à humilhação, Lucas decidiu manter sua dignidade, lembrando-se das lições que seu pai sempre ensinara sobre o valor de se enfrentar às adversidades. Sem mais alternativa do que esperar silenciosamente pela chegada de seu pai, ele se encheu de convicção de que Carlos não permitiria que aquela injustiça continuasse. Cada palavra cruel de Renata, cada olhar desconfiado, apertava seu coração, e ele segurava seu telefone como se fosse sua única tábua de salvação. Com um profundo suspiro para se acalmar, ele tentava discar novamente, seus dedos tremendo enquanto cada toque parecia prolongar seu terror. Finalmente, o telefone atendeu. Alô, Lucas. Aqui é o pai. Você está bem? A voz firme e calorosa de Carlos Oliveira rompeu a ansiedade de Lucas, que exclamou: Pai, estão me chamando de espião e dizendo que invadi a sala dos pilotos. Ninguém acredita em mim, eu juro que não fiz nada de errado. Você pode vir agora? Houve um breve silêncio que pareceu congelar o tempo antes de seu pai responder com convicção. Lucas, mantenha a calma. Estou a caminho e resolvo isso, pessoalmente. Não se mexa do lugar. Aquela breve frase foi como uma luz no fim do túnel, e Lucas explodiu em lágrimas de alívio e medo. Renata, com um sorriso sarcástico, comentou em voz alta: Então você precisou ligar para o seu pai. Já devia ter sabido seu lugar desde cedo. O insulto doía, mas Lucas só podia esperar, sabendo que seu pai seria seu salvador naquele pesadelo. Enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais carregada, Renata não parava de soltar acusações.
insistindo que o fato de Lucas ter ligado para o pai provava sua dependência. Aposto que seu pai agora está correndo dos bastidores, mas não vai conseguir te ajudar de verdade. Precisamos resolver isso imediatamente. A segurança do aeroporto não pode esperar por teatrinhos infantis. Alguns funcionários trocavam olhares zombeteiros, enquanto a garganta de Lucas se apertava com a mistura de raiva e tristeza. Ele se manteve firme, encarando Renata sem ceder, mesmo quando ela ordenou aos seguranças: se os pais dele não aparecerem imediatamente, tirem-no daqui agora mesmo. Estamos perdendo tempo demais. Os dois seguranças trocaram olhares de incerteza, mas avançaram, prontos para executar a ordem. Lucas sentiu cada músculo do corpo se contrair. De repente, o telefone de um dos seguranças tocou. Ele atendeu brevemente e seu rosto demonstrou surpresa e hesitação. Após sussurrar algo ao colega, os dois pararam e trocaram olhares inseguros. Renata franziu a testa e perguntou em tom irritado: "O que está acontecendo? Vocês estão com dúvidas?" O segurança respondeu suavemente, mas alto o suficiente para que todos ouvissem: "Fomos informados que um alto oficial da Agência Nacional de Aviação Civil está a caminho para resolver pessoalmente. Precisamos aguardar um pouco mais." Por um instante, Renata pareceu surpreendida, mas logo reconquistou sua postura autoritária. Um oficial da ANAC? Que curioso! Gostaria de ver qual funcionário tão importante se importa com um garoto como você. Suas palavras zombeteiras ecoaram, mas Lucas já sentiu uma onda de força interior. Ele sabia que seu pai, Carlos Oliveira, um homem respeitado e influente, estava a caminho, trazendo uma luz de esperança. O clima na sala dos pilotos tornou-se tenso, como se uma bomba-relógio estivesse prestes a explodir. Os seguranças mantinham-se cautelosos, sem agir, enquanto a capitã Renata fixava seu olhar gélido sobre Lucas. De repente, a porta se abriu de forma decidida e passos firmes ecoaram no piso brilhante. Lucas ergueu o olhar com o coração quase prestes a explodir de emoção, ao reconhecer a figura que se aproximava rapidamente. Seu pai, Carlos Oliveira, administrador da Agência Nacional de Aviação Civil. Junto dele, um grupo de altos funcionários da ANAC, trajando ternos impecáveis, exibia expressões sérias e determinadas. A chegada inesperada deles silenciou a sala, e todos, inclusive a capitã Renata, ficaram boquiabertos. Renata, que até então demonstrava autoconfiança, viu sua postura ruir ao reconhecer o homem poderoso se dirigindo diretamente a Lucas, alguém que ela havia subestimado. Seu rosto se transformou de arrogante para de intensa preocupação e choque. Carlos Oliveira caminhou rapidamente em direção a Lucas, com uma mistura de preocupação e carinho no olhar. Colocando uma mão reconfortante sobre o ombro trêmulo do filho, ele falou com autoridade e ternura: "Lucas, você está bem? Estou aqui, não se preocupe mais." Aqueles breves segundos trouxeram a ele uma sensação imediata de segurança, fazendo com que Lucas, entre lágrimas, reconhecesse que não estava mais sozinho. Em seguida, Carlos se virou, seus olhos gelados e decididos fixados na capitã Renata, e declarou: "Eu sou Carlos Oliveira, administrador da Agência Nacional de Aviação Civil. Fui informado de tudo o que está acontecendo com meu filho, Lucas Carvalho, e estou profundamente indignado com essas acusações falsas aqui no aeroporto." O rosto de Renata empalideceu, enquanto ela tentava sem sucesso explicar: "Senhor Oliveira, eu não fazia ideia de que ele era seu filho. Estávamos apenas tentando garantir a segurança do aeroporto." Carlos interrompeu bruscamente: "Isso não te dá o direito de abusar da sua autoridade, de fazer acusações infundadas e humilhar uma criança por preconceito. O que você fez não só diminui a dignidade do meu filho, mas também revela um problema maior na forma como trata o público e seus colegas."
Cada palavra de Carlos parecia varrer a falsa fachada que Renata havia construído. Todos os presentes olharam para ela com desaprovação e decepção. Enquanto Lucas permanecia ao lado do pai, seu coração lentamente se acalmava, invadido por um sentimento profundo de gratidão. A presença de Carlos Oliveira não só restaurou a dignidade de Lucas, mas também mudou completamente a dinâmica de poder, transformando aquele pesadelo em um ponto de virada rumo à justiça. O clima tenso na sala dos pilotos parou quando Carlos, acompanhado por sua equipe, assumiu o controle da situação. Ainda assim, Renata, presa em sua arrogância, continuou com suas acusações infundadas. Eu assumo a responsabilidade pelos meus atos. A segurança dos voos é coisa séria e não podemos ignorar comportamentos suspeitos. Esse garoto... Sua voz vacilou ao encontrar o olhar firme de Carlos, que parecia penetrar sua alma. Naquele momento, ficou claro que Renata estava completamente perdida. Seu rosto passou de confiante para atônito e logo se encheu de pavor ao perceber quem estava diante dela. Todo o orgulho que antes exibia desapareceu num piscar de olhos, deixando-a trêmula sob a pressão de uma nova realidade. Um silêncio pesado se espalhou pela sala, com funcionários, pilotos e seguranças observando, entre olhares, a dramática reversão de poder. Ninguém ousava falar. Todos sabiam que a balança havia mudado completamente. Finalmente, com uma voz baixa, porém poderosa, Carlos ordenou: Capitã Renata, quero saber por que você acredita que meu filho representa uma ameaça à segurança do aeroporto e quais fundamentos a levaram a considerar seu crachá falso. Renata engoliu em seco, tentando formular uma resposta razoável, mas toda a confiança que ela possuía havia sumido. Senhor Oliveira, eu sinceramente não tive a intenção de causar mal. Apenas estava cumprindo meu dever, garantindo a segurança desta área restrita. Lucas estava sozinho com um crachá que achei suspeito, respondeu ela de forma trêmula. Carlos se aproximou com o olhar firme e severo. Você confirmou a identidade dele de maneira adequada ou simplesmente se precipitou por puro preconceito? Eu revisei a situação e o documento dele estava completamente válido, com toda a autorização necessária. Estou profundamente desapontado porque você transformou meu filho em um suspeito diante de todos. Renata tentou se justificar. Eu realmente não sabia que ele era seu filho. Se tivesse sabido, certamente não agiria assim. Suas palavras mal pensadas, ditas sem cautela, espalharam um choque entre os presentes. E todos, inclusive Lucas e os agentes da ANAC, compreenderam a gravidade do preconceito em sua declaração. Renata se arrependeu instantaneamente, mas não havia como voltar atrás. Carlos, fixando seu olhar penetrante nela, afirmou: Se você soubesse que ele era meu filho, teria agido de forma diferente. Sua voz, firme como aço, demoliu qualquer defesa fraca que ela pudesse apresentar. Voltando-se para os seguranças, ele acrescentou: Vocês sabem muito bem que o trabalho de vocês é garantir a segurança, não seguir ordens carregadas de preconceito. Reter um garoto inocente e tratá-lo como ameaça é inaceitável. Exijo que essa ação seja imediatamente cancelada e que Lucas seja tratado com o respeito que merece. Os seguranças, constrangidos por terem seguido ordens sem a devida verificação, abaixaram a cabeça e um deles se adiantou para pedir desculpas. Pedimos sinceras desculpas pelo ocorrido. Por favor, nos perdoem por esse erro. Lucas ficou parado ao lado do pai, seu coração se enchendo de alívio e sentimentos mistos. Ele não disse nada, apenas assentiu, demonstrando que compreendeu a mensagem de perdão e força que seu pai sempre lhe ensinou.
Naquele instante, a capitã Renata parecia ter perdido toda a sua força. Ela mal conseguia permanecer em pé, e a admiração e confiança que um dia conquistara foram substituídas por desprezo e desilusão. Ela sabia que a reputação que havia construído ao longo de mais de 20 anos se desmoronara em poucos minutos. E Lucas compreendeu, de forma dolorosa, o verdadeiro valor de se defender com justiça. Ao lado de seu pai, ele se comprometeu internamente a nunca mais permitir que alguém lhe roubasse a dignidade. Carlos Oliveira, então, dirigiu-se a todos na sala com voz baixa e autoritária. Quero que todos saibam que preconceito e discriminação não têm lugar na aviação nem em qualquer outra profissão. Nossa missão é garantir segurança e justiça para todos. Não tolerarei incidentes como este. Em seguida, ele voltou-se para os altos funcionários da ANAC e os representantes da companhia aérea, ordenando: exijo uma investigação completa sobre as ações da capitã Renata hoje, revisando todos os procedimentos de segurança e os métodos de treinamento para que algo assim nunca mais aconteça. Os presentes concordaram seriamente, iniciando imediatamente os procedimentos necessários. Lucas olhou para seu pai, sentindo o coração se encher de orgulho, não apenas pela firmeza de Carlos, mas também pela compaixão e determinação em fazer o que era certo. Carlos colocou a mão no ombro do filho e disse com ternura: Lucas, tenho muito orgulho de você. Hoje você se manteve firme, mesmo diante de tanta adversidade, e sua dignidade brilhou. Essa experiência será uma lição que te fará ainda mais forte diante dos desafios futuros. Lucas, com os olhos marejados de gratidão, soube que sua história não seria definida por uma falsa acusação, mas pela vitória da integridade sobre o preconceito. Enquanto isso, um dos oficiais da ANAC conectou um tablet a uma tela grande na sala dos pilotos. O vídeo mostrava claramente Lucas entrando na sala, acompanhado da senhora Tatiana Rocha, do Departamento de Recursos Humanos, que lhe entregava um crachá especial e indicava o local onde deveria se sentar, antes de sair para realizar outras tarefas. O vídeo demonstrava que Lucas seguira todos os protocolos, permanecendo sentado e assistindo ao documentário na TV, até ser interrompido pelos questionamentos ríspidos da capitã Renata. Ao término do vídeo, murmúrios de descrença varreram o ambiente e todos os olhares se fixaram em Renata, agora envergonhada e sem defesa para justificar suas ações. O oficial da ANAC continuou com voz séria: também revisamos o histórico da capitã Renata, tanto nos registros da ANAC quanto nos sistemas internos da companhia aérea. Os resultados são profundamente preocupantes. Este não é o primeiro episódio de comportamento inadequado relatado por ela em relação a funcionários e clientes de cor. Suas palavras ecoaram como um golpe, e os murmúrios se intensificaram, deixando claro que todos haviam reconhecido a gravidade do preconceito por trás de suas atitudes. Lucas permaneceu em silêncio ao lado do pai, sentindo-se aliviado pelo fato de que a verdade finalmente havia vindo à tona, embora a tristeza pela crueldade do preconceito persistisse. Incapaz de suportar mais a pressão, a capitã Renata tentou, de forma fraca, se desculpar. Sinto muito, jamais quis machucar ninguém. Eu estava simplesmente excessivamente preocupada com a segurança. Por favor, me deem outra chance. Carlos interrompeu-a bruscamente, com a voz firme. Capitã Renata, erros podem ser perdoados, mas somente se houver aprendizado e mudança de comportamento. O que você demonstrou aqui revela uma falha ética grave, e esse tipo de atitude não será tolerado na aviação. Ele fez uma pausa, fitando os presentes. Quero que todos entendam que preconceito e discriminação jamais serão aceitos em nossa área. Devemos garantir a justiça e o respeito para todos, enquanto
Os oficiais da ANAC detalhavam as medidas a serem tomadas e iniciavam uma investigação abrangente. A capitã Renata começou a se retratar, os ombros caídos e o rosto pálido, dominada pela vergonha. Lucas, ao lado do pai, sentia um misto de alívio e tristeza. Ele sabia que aquele episódio não era apenas sobre ele, mas sobre enviar uma mensagem clara de que cada sonho deve ser protegido, independentemente da origem da pessoa. Pouco tempo depois, os passos de Renata se dissiparam lentamente enquanto era conduzida pelos seguranças. A sala ficou silenciosa, com todos os olhares fixados em Carlos Oliveira, que se erguia imponente no centro como uma fortaleza. Seus olhos determinados mostravam que o verdadeiro poder reside na integridade e na justiça, não na autoridade mal utilizada. Com voz decidida, ele anunciou: "Estou suspendendo imediatamente a capitã Renata de suas funções e exijo que a ANAC e a companhia aérea colaborem para que esta investigação seja feita de maneira justa e transparente, com a revisão completa dos procedimentos de segurança e treinamento." Os oficiais da ANAC e os representantes da companhia aérea acenaram em concordância e imediatamente passaram a agir conforme as ordens. Lucas olhou para seu pai e sentiu seu coração se encher de orgulho, não apenas pela firmeza e coragem de Carlos, mas também pelo exemplo de compaixão e justiça que ele sempre demonstrara. Carlos Oliveira, suavizando seu olhar, tocou o ombro de Lucas e disse: "Lucas, orgulho tenho de você. Hoje você demonstrou que a verdadeira força está em manter sua dignidade, mesmo quando tudo parece estar contra você. Lembre-se sempre disso, pois isso o tornará ainda mais forte diante de qualquer desafio." Lucas assentiu, sentindo que dali em diante sua história seria marcada não pela falsa acusação, mas pela vitória da verdade e da justiça sobre o preconceito. Entre os pilotos que se reuniam, uma figura aproximou-se com simpatia e um sorriso acolhedor. Era a capitã Camila Ferreira, uma aviadora negra com mais de 20 anos de experiência, conhecida tanto por suas habilidades excepcionais quanto por sua postura de igualdade. Com um sorriso gentil, ela se aproximou de Lucas e disse: "Oi, eu sou a capitã Camila Ferreira. Sinto muito pelo que você passou hoje. Quero que saiba que na aviação há espaço para jovens determinados, talentosos e corajosos como você. Gostaria de te mostrar a cabine do avião que vou pilotar agora, para que você veja de perto o lugar onde você realmente pertence." Os olhos de Lucas se iluminaram com entusiasmo enquanto ele buscava o olhar do pai, que lhe deu um aceno significativo de aprovação. Naquele instante, Lucas sentiu uma nova onda de força, deixando para trás os temores anteriores, caminhando com o coração mais aberto. Ao saírem juntos da sala dos pilotos com a capitã Camila, Lucas percebeu a mudança nas atitudes dos que os cercavam. Os olhares antes desconfiados se transformaram em sorrisos de apoio e até em pedidos de desculpas sinceros dos demais funcionários e pilotos. Enquanto caminhavam pelo longo corredor do aeroporto, Camila compartilhou histórias de sua carreira, relatando os desafios enfrentados e os momentos em que o preconceito quase a fez desistir. "Eu já passei por situações difíceis, em que fui duvidada e julgada só por ser negra", contou ela com sinceridade. "Mas aprendi que a melhor forma de vencer o preconceito é mostrar a todos que merecemos nosso lugar e que somos capazes de superar qualquer obstáculo." Suas palavras tocaram profundamente Lucas, que se sentiu grato por ter Camila ali naquele momento decisivo. Chegaram finalmente à porta da cabine de comando de um Boeing 787. A porta se abriu, revelando painéis repletos de botões e telas iluminadas com informações, compondo um sistema complexo e fascinante. O coração de Lucas disparou, repleto de emoção e expectativa.
Com um gesto suave, a capitã Camila colocou a mão em seu ombro e, em um tom firme e reconfortante, disse: "Este é o lugar onde acredito que você poderá trabalhar um dia, Lucas. Nunca deixe que ninguém o faça duvidar de sua capacidade ou direito de estar aqui. O céu é vasto para aqueles que têm coragem de alcançá-lo." O olhar de Lucas encontrou o dela, e naquele instante, uma onda poderosa de esperança e aceitação o inundou. Ele compreendeu que seu futuro estava repleto de possibilidades. Aqui, o medo e a dúvida eram substituídos pela confiança e determinação. Ao adentrar a cabine, Lucas sentiu como se um novo capítulo de sua vida estivesse começando. Um capítulo onde a honra, a esperança e o sonho de voar seriam celebrados e realizados com dedicação e coragem. Enquanto isso, Carlos Oliveira percebeu que os eventos daquele dia revelavam que o preconceito e a discriminação ainda eram ameaças latentes, tanto na aviação quanto na sociedade brasileira. Determinado a agir, ele lançou uma campanha ambiciosa para diversificar a força de trabalho na aviação, com especial ênfase na erradicação de qualquer forma de preconceito de raça, gênero ou classe. Em poucas semanas, a Agência Nacional de Aviação Civil implementou novos programas destinados aos jovens de todas as partes do país. Programas que não só ofereciam acesso à educação e treinamento de ponta, mas também reforçavam a mensagem de igualdade, diversidade e solidariedade. O recado era claro: cada pessoa, independentemente de sua origem, merece voar tão alto quanto seus sonhos permitam. Para Lucas, que havia sofrido tanto com a injustiça, aquele episódio transformou-se num divisor de águas. Em pouco tempo, ele passou a ser convidado a contar sua história em escolas, workshops e eventos comunitários, espalhando a mensagem de que ninguém deveria ter seu sonho interrompido por preconceito. Ao partilhar sua jornada, desde o sofrimento causado pela discriminação até o momento em que a justiça prevaleceu, graças à intervenção oportuna de seu pai e da ANAC, Lucas inspirava jovens a romper barreiras e a lutar por seus objetivos. Ele sempre encerrava suas palestras com uma mensagem poderosa: nunca se esqueça de que nossa profissão precisa de diversidade. Cada sonho merece ser protegido. Suas palavras despertavam aplausos, olhares esperançosos e até lágrimas emocionadas, fazendo com que sua história se tornasse um símbolo de resistência e inspiração para muitos. Depois de uma investigação rigorosa da ANAC, a capitã Renata foi responsabilizada pelas suas ações, sofrendo sérias consequências. Embora doloroso, tal medida enviou uma mensagem inequívoca: ninguém tem o direito de abusar de seu poder para prejudicar outros por causa de preconceitos pessoais. A remoção de Renata de suas funções serviu de alerta para que nada ficasse acima da lei ou dos princípios éticos. Graças à ação rápida e determinada de Carlos Oliveira, aquele episódio se transformou em um ponto de virada que impulsionou mudanças positivas em toda a indústria da aviação. Aeroportos e companhias aéreas em todo o país passaram a revisar e aprimorar seus procedimentos de segurança e treinamentos, garantindo que justiça e respeito se tornassem a base de suas operações. Para Lucas, cada passo a partir daquele dia não era apenas para o seu próprio futuro, mas também para a propagação de valores humanos essenciais: justiça, igualdade e respeito. Sua trajetória, marcada pela dor do preconceito, provou que quando a verdade é defendida com coragem, a justiça prevalece. Ninguém deveria abandonar seus sonhos por causa de sua cor, origem ou condição social. No final, a história de Lucas
tornou-se um poderoso lembrete. Todo sonho merece proteção e ninguém deve pagar o preço do medo por ser diferente. E você, já presenciou ou sofreu discriminação? Compartilhe sua história ou seus pensamentos para que possamos juntos promover a igualdade e a justiça. Se essa história tocou você, curta, compartilhe e inscreva-se para mais relatos inspiradores. Obrigado por ouvir e até a próxima.